Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? É bom cantar a Deus, é bom louvá-lo, é bom bendizê-lo, como nos faz bem a alma cantar ao Senhor. O salmista já havia nos ensinado que fica-lhe bem o cântico de louvor, né? Não tem como louvar a Deus e sentir a sua graça, a sua bondade, a sua alegria, a renovação do Senhor em nossas vidas. Então, que possamos continuamente oferecer a Ele, sempre, as nossas vidas em adoração. Nós vivemos para isso. Qual a primeira pergunta da nossa estrutura confessional, né? Qual a finalidade do homem? Bendizer ao Senhor, viver para Ele, gozá-lo na sua plenitude. Não há nada melhor para nós. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios. Capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 4 do capítulo 6. Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 4 do capítulo 6, mesmo assentados com temor e tremor devidos à palavra do Senhor, convido-vos à leitura alternada desse texto sagrado. Versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Palavra do Senhor. Obrigado a Deus pela sua palavra que é viva e poderosa. Ela tem acesso a locais na nossa alma que nada mais tem. E não apenas isso. Ela molda, ela transforma, ela nos dá vida e esperança, porque ela é a palavra do Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos viver mais para ti. Nós precisamos ser aperfeiçoados a cada dia, para que o Senhor seja glorificado.
Queremos te ouvir, trata os nossos corações, em especial, trata as nossas famílias. Oro em nome de Jesus. Amém. Esse é o 5º domingo de maio e nós estamos sendo grandemente abençoados por Deus por uma série de exposições bíblicas com a temática família. Então esse é o 10º sermão desse mês. Família é um tema que deve ser lembrado continuamente. Família é um plano de Deus, é um projeto de Deus. A criação de todas as coisas tem a sua coroação quando Deus fez o homem e a mulher. E essa coroação toma uma amplitude muito maior, uma clareza muito mais estendida, quando Deus abençoou o homem e a mulher, dizendo: sede fecundos e enchei a terra. O propósito principal de Deus para a criação é que a sua imagem, a sua semelhança, a revelação grandiosa dele, a intimidade dele fossem promovidas para a vida da humanidade. Não tem como olhar para o relato da criação e não ver que de uma forma especial, maravilhosa, poderosa, Deus criou o homem e a mulher. Não há como olhar para todo o relato da criação e reconhecer a poesia hebraica quando diz: e viu Deus que tudo era bom, e ainda assim concluir que há uma especialidade quando Deus fez a família. Mas o pecado corrompeu todas as coisas. Toda beleza foi distorcida, a paz deixou de reinar, as trevas ocuparam o coração da humanidade, e na primeira família você vê inveja, na primeira família você vê ambição, na primeira família você percebe insatisfação, na primeira família você percebe o assassinato de irmãos. Mas, contudo, o propósito de Deus estava estabelecido. O grande plano do Criador, que transcende a própria criação, é a redenção. Então a promessa feita à primeira família, dizendo: olha, da semente da mulher nascerá aquele que pisará na cabeça do diabo, tinha uma proposta tão poderosa que atinge as nossas vidas, as nossas famílias nos dias de hoje. Quando olhamos para o nosso lar, quando olhamos para o nosso casamento, quando olhamos para a nossa família, há uma promessa estabelecida por Deus de restauração. Tudo que o pecado deturpou, corrompeu, a obra redentiva de Cristo recupera para a glória de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos Efésios. A centralidade é a supremacia da pessoa e da obra de Cristo. Cristo é Senhor. Ele pode todas as coisas. A finalidade é apontar para a igreja os resultados da salvação das nossas vidas. Como vivemos a partir de Cristo Jesus. Como que a unidade com Cristo, a união com Cristo deve refletir nas nossas vidas uma nova caminhada, uma nova mente, novas ações, novas palavras e uma nova perspectiva de mundo e também de família. E agora no capítulo 5, estendendo para o capítulo 6, o apóstolo Paulo fala da forma prática desta união mística com Cristo Jesus. E ele não poderia trabalhar outro elemento da sociedade
senão a família. E é isso que nós vamos ver agora. Princípios bíblicos para a família. Como que a nossa família deve viver para a glória de Deus? Como que o meu casamento deve se desenvolver para que Deus seja glorificado e para que Ele abençoe o meu casamento? Como que meus filhos devem se relacionar comigo, conosco, que somos pais, para que eles tenham a bênção de Deus sobre a vida deles? E como nós, pais, devemos criar os nossos filhos para que Deus seja glorificado. Então, irmãos, convido-vos a atenção ao texto e peço a gentileza que leiam os versículos 22 e 23. O primeiro princípio que nós devemos desconstruir é o conceito equivocado, mentiroso, que a palavra de Deus é machista. A palavra de Deus não é machista. O texto sagrado não está falando de um marido que tem que submeter a mulher como se fosse a sua escrava, desrespeitá-la, desvalorizá-la, não dar a ela o valor devido. O texto não está falando que os maridos têm que tratar as mulheres como seres inferiores. O texto não está provocando uma ideia de que a mulher é inferior e, por ser inferior, ela tem que estar sujeita a toda a vontade do marido. Não é esse o conceito bíblico. Por isso eu fiz a abordagem das consequências do pecado na vida da primeira família e, por herança, na vida de todos nós. Como Deus criou o homem? A imagem e a semelhança. Em algum momento Deus disse, não é bom que o homem viva só. O homem não pediu. Já preguei sobre esse texto algum tempo atrás. Deus concluiu, o homem precisa de alguém. E nessa conclusão eterna de Deus, Deus fez a mulher. O texto é tão maravilhoso que mostra que Deus planejou alguém para que complementasse o homem, para que estivesse lado a lado do homem. Não há inferioridade. É por isso que a expressão mais conhecida por todos nós é auxiliadora. É aquela que facilitaria a vida de Adão, é aquela que conduziria Adão, é aquela que daria uma clareza para a caminhada de Adão. Percebam que quando Adão se desperta, ele olha para a mulher e nós temos a primeira poesia bíblica. A primeira poesia bíblica. Sabe quando você olha para sua esposa, Aristeu, e fala, mas como que você é linda, né? Minha rainha. E se vocês não têm feito isso, façam. Façam. Foi isso que Adão fez. Adão olhou para Eva e ficou encantado. E disse, agora sim, essa é expressão lá, varoa ou a mulher, que é osso do meu osso e carne da minha carne. Para Adão tudo passou a ter sentido. Essa é a relação. O pecado veio, desconstruiu tudo isso. Tá? A liderança que era de Adão foi transferida, tá bom? Veja quando Deus chama Adão e pergunta, onde estás? Ele estava escondido. Adão disse o que para Deus? A mulher que me deste me levou a pecar. É como se Adão te dissesse, a responsabilidade é dela e não minha. Então, quando nós vamos para Efésios, o apóstolo Paulo entendeu
que a vinda de Cristo vem para reconstruir a relação. Quando fala de submissão, não fala nesse plano que a sociedade atribui à palavra de Deus, mas fala num retorno à criação, num relacionamento que complementa. Isso é tão verdadeiro porque o versículo 21, leiam o versículo 21. Amém? Não há superioridade. Para o apóstolo Paulo, a questão aqui é de funções. O homem foi criado para uma função e a mulher para funções que complementam a função do homem. Não há inferioridade. Percebam ainda como ele consegue desenvolver a argumentação dele, aplicando essa submissão da esposa ao marido como a submissão da igreja a Cristo Jesus. E aí a pergunta que eu faço para vocês hoje é bom ser submisso a Cristo? É bom se submeter a Cristo Jesus? O padrão de submissão não é o padrão humano. Nós estamos numa realidade terrível, e a mídia tem exposto isso de uma forma grandiosa, e isto, no meu ponto de vista, é positivo. O número crescente de agressões a mulheres e de assassinato de mulheres. Isso tem crescido assustadoramente. O apóstolo Paulo está traduzindo algo aqui que nós, maridos, precisamos compreender. A submissão da esposa a nós não é sinônimo de inferioridade. Não é sinônimo de que a minha vontade tem que superar dentro da minha casa. Não é sinônimo que a última palavra dentro da minha casa é a minha. A última palavra dentro de um lar cristão é a palavra de sabedoria. E muitas vezes nós homens não temos. Por que Provérbios fala que a mulher virtuosa edifica a sua casa? Por que em Provérbios se atribui à mulher o sucesso da família e não é ao homem? Por que Provérbios traduz uma mulher que é responsável por tantas coisas? E aí, homens, nós devemos reconhecer isso, né? Pedir duas coisas para nós, ou pelo menos para a maioria, é o fim. É o fim. A gente está lá terminando a primeira coisa. Se a mulher pedir a segunda, pode estar do meu lado. Acaba comigo. Não dou conta. Não dou conta. E aí você olha como que Deus criou a mulher de forma tão especial. Que em sua maioria, ela dá conta de tantas coisas ao mesmo tempo e com qualidade. Com qualidade. Sua mulher já viajou e te deixou sozinho com seus filhos? Então você sabe do que eu estou falando. A gente quase morre. Quase morre. Não morre porque é a graça de Deus. Tá? Neisa viaja, já viajou muito. Hoje viaja menos. Gente do céu. Era Deus que me mantinha de pé. Porque como que você dá conta? Como que dá conta? É uma especialidade. Tá? Paulo está falando de uma forma poética o que os homens não entenderam. O sentido da vida para nós passa pela mulher. E é isso que eu preciso entender. É por isso que Paulo fala, quem ama a esposa ama a si mesmo. Tá? Então não há egocentrismo, não há egoísmo, não há superioridade masculina
Paulo está ensinando algo que eu preciso aprender. A forma que eu tenho para amar a mim mesmo é amando a minha esposa. Daí eu volto à pergunta. É maravilhoso se submeter a Cristo, porque não há Senhor melhor do que Ele, porque não há quem proteja as nossas vidas mais do que Ele, porque não há quem provê todas as nossas necessidades mais do que Ele, e porque não há quem nos ame mais do que Ele, ao ponto de dar a própria vida em nosso favor. Paulo faz uma transferência de realidades, e aquilo que para a sociedade é um peso, ouvir a expressão bíblica, mulheres sejam submissas em tudo ao seu marido, Paulo traduz algo muito mais sério e muito mais pesado para os maridos. Vejam agora o que Paulo faz a partir dessa perspectiva. 25, leiam por favor. A mulher que é amada pelo marido, como Cristo ama a igreja, vive uma submissão amorosa a Ele. Você tem amado a sua esposa ao ponto de se entregar para ela? Olha, Paulo não está falando que eu tenho que morrer pela Neísa. Não existe isso mais. Apenas um sacrifício do santo. Isso foi feito uma única vez. Paulo está dizendo que o marido deve amar a esposa ao ponto de não haver nada mais importante para ele, senão o bem-estar dela. É isso que nós estamos fazendo, Rubinho, Sérgio, Sidney. Nós temos feito isso. Aqui não é uma interpretação minha. Aqui é a palavra de Deus direta para nós. Nós, maridos, temos amado a nossa esposa a tal ponto que nada é mais importante para nós do que o bem-estar dela. Porque é isso que Cristo fez por nós. É exatamente isto que Jesus fez por nós. E Ele não para por aí. Enquanto Paulo fala apenas 2 versículos sobre a submissão da esposa ao marido, nessa perspectiva bíblica, amorosa, igualitária, respeitosa, para o marido ele faz uma argumentação prolongada. Vejam o versículo 26, com qual finalidade? Leiam. 27. Paulo está falando que a mulher que é amada verdadeiramente pelo seu marido é a mulher mais bela que existe. E aí, Letícia? É isso que ele está falando, né? É isso que ele está falando. Jesus amou a igreja e se deu por ela para que ela pudesse ser aperfeiçoada, bela, santa. E aí é uma expressão de Paulo, né, sem rugas, que tem a ver com imperfeições, né? Não está propondo nenhuma cirurgia plástica, mesmo que você faça, tá bom? Não é isso, não é isso. Ele está falando que o amor, Paulo Sanches, do marido, ele deve ser tão profundo pela esposa, que ela se sente a mulher mais bela da face da terra. E nós temos que nos preocupar com isso. Quantas vezes a nossa palavra como marido pesa para as nossas esposas? Elogio já não se faz mais.
Na maioria das vezes são os defeitos que são colocados. Mas como que você está gorda? Né? Vai sair rolando, a roupa já não serve mais. Só características assim. Só isso. Enquanto dos lábios deveriam sair palavras que vão alegrar, animá-la, tá? E mulheres são sentimentais, sim. São emocionais, muito diferente da gente. Elas precisam disso, sim, tá? Não. Os nossos lábios, quando são abertos, em muitos momentos, ferem as nossas mulheres, as nossas esposas. Tem maridos crentes que se gabam que nunca deu um tapa na esposa, mas com os lábios tem matado a mulher dia a dia. Dia a dia. E eu quero dizer algo para vocês. Nós vamos dar conta disso para Deus. A mulher foi dada para nós para que nós a protejamos, cuidemos dela, façamos feliz. Elas têm que se sentir muito bem ao nosso lado. E se nós não temos cumprido a nossa função, porque Cristo, o sacrifício de Cristo, nos deu essa nova condição, de cumprir um papel de um marido que agrada a Deus. Se eu não tenho feito isso, Deus vai cobrar isso de mim. Isso é muito sério. Veja como que ele aplica esta questão da descentralização masculina no versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo fez com a igreja. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Ama a sua esposa, porque amando a sua esposa você vai amar a si mesmo. Que nada seja mais importante para você, homem, do que a segurança da sua esposa, do que a alegria da sua esposa, do que a satisfação da sua esposa, do que o sentimento de respeito da sua esposa. Que as palavras dela tenham um valor para você. E nós temos dificuldade com isso, tá? Porque nós somos rápidos, nós temos uma natureza embrutecida, tá bom? E isso tem que mudar. Essa teoria da Gabriela, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, não funciona para crente. Não funciona para crente. Deus tem que quebrar as nossas vidas, tá bom? E estou falando porque eu sou um caso desse. Eu sou um caso desse. Pode sentar com a Neísa depois, não pense você que a Neísa ganha um caminhão de rosas, não. Tá? Ah, o pastor deve dar uma carreta de flores para a Neísa toda semana. Eu falho nisso. Estou tentando melhorar. E sei que o defeito é meu. É meu defeito. Eu preciso ter mais paciência com a minha mulher. Ela nem terminou a frase, eu já estou descarregando a minha argumentação. Tem maridos assim aqui? Ela nem termina. Eu já tenho toda a minha argumentação, ela perde até o prazer de continuar. Daí a gente, como um cachorrinho, sabe o cachorrinho quando faz a coisa errada? E você grita o nome dele, ele olha para você, abaixa o rabo, abaixa a orelha, a gente fica rodeando ela. Vai, fala o que você queria falar, fala, eu errei. Não é assim que acontece? Irmãos, homens, nós precisamos ser mudados. A maior responsabilidade do casamento recai sobre o homem, sobre mim, sobre você. Vejam ainda, ele amplia isso no versículo 31, fazendo uma citação lá dos primeiros livros da Bíblia,
Também uma citação feita pelo próprio Cristo, no versículo 31, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. O eis porque está falando a finalidade, Rubens, tá bom? Então, qual a finalidade de você ter se casado com a Simone? É isso que Paulo está falando. E está aqui, finalidade, para que você a proteja, para que você a ame como Cristo amou a igreja, para que ela se sinta feliz ao seu lado, completa ao seu lado. Essa é a finalidade do casamento. Se eu, como homem, não conseguir cumprir isso ainda, eu tenho que pedir força para Deus, perdão a Deus, e a partir de hoje, começar a fazer isso. Então ele está falando, você tirou a sua esposa da casa dos pais dela para fazê-la a mulher mais feliz da face da terra. E não tem a ver com dinheiro, tá? Viu, Maurício? Não tem a ver com dinheiro. Quantas vezes eu me desculpei? Neisa fala, pô, eu esperei receber uma flor. Daí o que eu falo? Estou sem dinheiro. As rosas estão caras, não é, Júlio? Muito caro, eu até passo, olho, mas está caro demais. Tem buquês de 90, e lá vai. Irmãos, homens. Um botão para sua mulher. E aqui tem um floricultor ali, o Sidney, que deve custar entre 5 a 7,50. Um botão vai fazê-la a mulher mais feliz daquele dia. A questão não é dinheiro. A questão não é dinheiro, tá bom? E se você não tem R$5, R$7, pode acontecer. Passa no cemitério, passa em qualquer lugar, você vai achar uma flor, tá? Tá aí a cidade de Bauru, tem bastante árvores. Pega uma flor, pega um ramo lá na árvore, vai lá na floricultura do Sidney, meu irmão, faz fiado aí, amanhã eu passo aqui. Vou fazer o que eu tenho que fazer hoje. Vou fazer o papel de um marido cristão. Valorize a sua esposa. A gente para de fazer isso e começa a achar o verde do capim dos outros melhor do que o nosso. É por isso que tem casamento cansado aí, tem casamento rompendo, tem casamento de fachada. É por isso que marido está doido para sair de casamento, para ficar com outras mulheres. A gente coloca a culpa na mulher como Adão colocou. Essa é a nossa síndrome. Colocar a culpa do fracasso familiar, do fracasso do casamento para as mulheres. Sempre é isso. O que Adão fez, a gente está fazendo. Só que Cristo veio para mudar isso. E Paulo está falando isso. Se Jesus está unido a você, se há essa união mística, verdadeira, o velho Adão tem que estar morto. É assumir o papel do homem cristão dentro de casa. E falar, esse é o meu papel. Eu sou responsável pela minha família. Eu sou a segurança da minha casa. Eu sou a proteção da minha casa. Eu sou a alegria da minha esposa. Esse é o meu papel como homem cristão. Ainda, capítulo 6. Agora ele vai para os filhos, relação de filhos e pais e filhos. Leiam, por gentileza, os versículos 1, 2 e 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Vocês querem ser abençoados? Querem ter um futuro promissor?
querem ser grandes profissionais, querem ser grandes homens na cidade, cidadãos bem informados. O segredo está aqui, tá? Não é questão de formação intelectual, de graduação intelectual. Você pode fazer faculdade, temos um monte de universitários, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, pode fazer o que você quiser. A bênção de Deus para o filho passa pela obediência aos pais. Não tem segredo. E a obediência do grego aqui significa respeito, atender. E o modelo, novamente, assim como foi da submissão da esposa ao marido e do amor do marido à esposa, o modelo agora no versículo 1 é o Senhor. Se submeta aos pais como ao Senhor. Obedeça ao pai como ao Senhor. E há uma releitura no versículo 2. Honra a teu pai e a tua mãe. E aí, entre parênteses, este é o primeiro mandamento como promessa. Na verdade, esse primeiro aqui é restrito aos filhos, tá? Tá bom? Entendam isso. Talvez vocês tenham ouvido outras vezes. O primeiro mandamento com promessa está lá no decálogo, nos 10 mandamentos, que não é esse. O primeiro mandamento é: não terás outro Deus além de mim, não farás para ti imagens de escultura. Ele prossegue falando: e eu vos abençoarei toda a sua geração. Esse é o primeiro mandamento com promessa, tá? Esse aqui, lá nos 10 mandamentos, é o segundo mandamento com promessa. Na perspectiva paulina, ele está falando para os filhos. Então, para os filhos, esse é o primeiro mandamento com promessa. Longevidade. O que é longevidade? Viver muito tempo, tá? Para a tradição, além de viver muito tempo, tem mais a ver com ter uma vida feliz. Você pode viver 120 anos e não ser feliz. Filhos, a promessa de Deus para vocês, viu, Gabriel? É essa: obedeçam seus pais, para que vocês tenham uma vida feliz, tenham uma vida abençoada. E finalmente, agora ele volta a falar com quem? Com os pais, né? E o que é interessante é que no versículo 4, Débora, os pais aí agora são os homens. É o grego, tá? No grego, os pais que são citados pela primeira vez no versículo 1 do capítulo 6, obedecei a vossos pais, está falando pai e mãe, tá? Agora o versículo 4 não está falando de pai e mãe. Está falando do homem, do pai, dos pais. Então, qual a ordem de Deus para nós, homens pais, quanto à relação com os nossos filhos? Júlio, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação no Senhor. Agora, a Laís, por que ele está falando para os homens pais? Porque se tem alguém que falha no tratamento com os filhos, na família, em sua maioria, são os homens. É comum eu ouvir de pais: eu não posso nem bater, porque se eu bater, eu machuco. Já ouviram isso? Há uma facilidade muito grande para nós, homens pais, pesarmos da palavra com os nossos filhos. E se a nossa esposa acolhe, acalenta, acaricia, elas são condenadas por nós. Percebam como que a relação familiar está muito conturbada. Nós viemos uma tradição que o pai
que mantém a ordem dentro de casa é o pai que é violento com as palavras. Que se o filho falhar aqui perto dele, Eliane, ele dá um tapa na cara do filho na hora. Essa é a nossa tradição. E Paulo está falando, não é assim. Não é assim. Irmãos, usar a Bíblia para falar que nós podemos agredir fisicamente os nossos filhos é uma das maiores mentiras que alguém que se fala que é crente usa. A disciplina bíblica vai além de contato físico. Se o exemplo de vida com Cristo e se o ensino da palavra não moldar os nossos filhos, não é o espancamento que faz isso, não. Então, da mesma gravidade que homens não podem agredir as suas mulheres fisicamente, nem verbalmente, os pais não têm autorização de Deus para agredir os seus filhos. Isso não é bíblico. Tem que ter sabedoria para tudo. Eu já levei varadas, foram importantes para mim, mas eu nunca fui espancado. E tem pais que se gabam, que pegam o filho de pau, de bambu. Se é transformado por Cristo, ele não faz isso. Tá, dizer para você que tem hora que sobe para a cabeça, sobe. Que tem hora que dá vontade de abraçar, jogar no chão e falar, vou mostrar para você como é a vida, dá vontade. Mas daí é Cristo em nós. E Cristo veio para mudar esse homem violento. Esse homem que justifica a criação dizendo, eu não sou romântico porque meu pai não foi romântico. Se Cristo entrou na minha vida, ele modifica a minha história. Eu sou violento porque meu pai foi violento, meu avô foi violento, eu fui criado assim. Se Cristo entrou na minha vida, ele muda a minha história. Ou eu não creio num Cristo que transforma vidas. Porque transformação para a maioria dos crentes é o bêbado que deixa de ser bêbado, é o viciado que deixa de ser viciado, é o idólatra que deixa de ser idólatra, mas a Bíblia fala de transformações muito maiores do que essas. Fala de transformações de vidas, de maridos, de esposas, de filhos, de profissionais. É isso que a Bíblia fala. Então não provoque a ira. Não deixe o seu filho com raiva de você. Quantas famílias a gente tem que pastorear que os filhos não podem ouvir o nome do pai? E aí tem que passar por psicólogo, psiquiatra, pastor, oração, porque há mágoas. Isso é muito pesado. Então a palavra está falando, para de fazer isso, você está construindo o quê? Um batalhão de homens violentos? Ou está construindo um lar que glorifica a Deus, onde reina a paz, a alegria e o amor? O que vocês estão construindo? Que Deus nos fortaleça, irmãos, a nós homens, para que amemos as nossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Que elas se sintam seguras como nós nos sentimos em Jesus. Que elas se sintam protegidas, como nós nos sentimos em Jesus. Que elas se sintam felizes, belas, como a igreja se sente em Jesus. Que nós, homens, pais, entendamos que a disciplina dos nossos filhos, se não for pelo evangelho e pelo exemplo, nada mais vai moldá-los para a glória de Deus. Nada mais. E as esposas, continuem se submetendo aos maridos no Senhor. O padrão é Jesus. Tá? Se ele for um homem de Cristo, transformado por Cristo, como eu tenho que ser, você entenderá outra realidade sobre submissão. Que Deus os fortaleça. As mulheres ainda
que Deus continue vos fazendo sábias. Porque o que tem mantido os nossos lares é a graça de Deus na sabedoria das mulheres. Quantas vezes na criação dos filhos são as mulheres que controlam os maridos? Então que Deus continue te dando a graça, tá? Não é fácil muitas vezes, mas o casamento é bênção de Deus. Ninguém falou que casamento é fácil. Não é isso, Alessandro? Não é fácil, é um desafio, tá? Somos pessoas, por mais que nós amemos, somos diferentes. Tem hora que a gente acorda com a bruxa, a gente acorda sem nenhuma paciência. Nenhuma paciência. Eu já falei isso aqui. Tem dia que você acorda, se deixar você sozinho dentro de casa, você briga com você. Briga com você. Isso acontece comigo, eu fico com raiva de mim. Veja como a gente é complicado. E a gente quer colocar a culpa nos outros ainda, né? Então vamos fazer aquilo que a música antiga faz, Tereza? A começar em mim. O grande erro social é esse. É atribuir aos outros a culpa que é minha. A começar em mim quebra corações. Que Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Fiquemos em pé. Vamos fazer 2 orações. A primeira você vai repetir comigo. E a segunda será a oração final, tá bom? Então repitam comigo. Senhor meu Deus, restaura minha família. E que a sua restauração comece em mim. Me aperfeiçoe, me santifique, molde o meu caráter ao caráter do Senhor. Transforma a minha visão do mundo e faça-me entender que a minha família é o maior bem que o Senhor me deu. Me faça um esposo segundo o coração do Senhor. Que tenha o bem-estar da minha esposa como maior importância da minha vida. Que ela se sinta feliz e protegida ao meu lado. E que ela conheça o Senhor por meio do meu cuidado para ela. As esposas, me faz uma esposa submissa ao meu marido. Compreendendo o meu papel fundamental na construção do lar. Me dê sabedoria para que possa, nos momentos mais difíceis, administrar o meu casamento, o meu lar, para a glória do Senhor. Aos filhos, me faça obediente aos meus pais. Me faça compreender que a bênção do Senhor está ligada à obediência. E a todos nós, Senhor, abençoe o meu lar. Proteja a minha casa. Que ali seja um santuário do Senhor. Que a nossa família cresça no conhecimento do Senhor. E que sejamos cura para a nossa sociedade. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela bondade, pelo cuidado do Senhor para conosco. Obrigado pela família, é um bem tão precioso. E obrigado pelas mensagens durante esse mês que trataram as nossas vidas, a começar em mim, trataram as nossas vidas. Nós queremos entrar no mês de junho como famílias totalmente dependentes da direção do Senhor. Dá-nos uma noite de paz na segurança da Tua presença. E se amanhã vivermos pela Tua misericórdia,
que vivamos para o louvor e para a glória do seu nome. Oro em nome de Jesus. Amém.